através da sua palavra. Você que está com a sua Bíblia, vamos abrir o livro de João, capítulo 11, verso 25. Você que está aí com a sua Bíblia digital, liga ela. Os moderninhos aí, né? João, capítulo 11, verso 25. Abra a sua Bíblia, mas também abra o seu coração. Eu sei que todos nós temos uma vida muito corrida, muito agitada, mas agora é tempo de Deus falar conosco. Evite a distração na sua mente, evite andar, deixa Deus falar ao seu coração. Antes de lermos, repita comigo essa oração, diga assim: Senhor Jesus, fala comigo agora, não o que eu gostaria de ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Diga bem forte: eu repreendo toda ação maligna contra a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. João 11, 25 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, não morrerá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Vamos ler de novo todos juntos lá, 1, 2, 3. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Você pode sentar glorificando a Deus. Nosso tema nessa noite, que nós fazemos nosso culto de Páscoa, uma igreja que tem pães nas mãos para sempre alimentar aquele que está caído, aquele que está faminto. Amém, irmãos? Hoje nós celebramos a Páscoa. A palavra Páscoa significa passar por cima. A origem da festa da Páscoa, irmãos, foi celebrada primeiramente pelo povo de Israel quando saiu do Egito. Após 400 anos de muita escravidão e sofrimento, Deus levantou um homem chamado Moisés para guiar e tirar aquele povo da escravidão. Mas aquele povo, debaixo do domínio de Faraó, no coração duro de Faraó, não queria liberar aquele povo para sair do Egito. E aí Deus, irmãos, Ele usa uma estratégia que tem usado até os dias de hoje, para amolecer todo o coração duro, que é o sofrimento. Por isso, nessa noite, Deus dá a todos nós uma oportunidade. Não tenha um coração endurecido. A Bíblia diz no Salmo 51 que um coração quebrantado Deus não resiste. Sempre tem um coração mole, um coração aberto para amar, um coração pronto para perdoar, um coração submisso, um coração obediente. Faraó tinha esse coração duro e Deus permitiu muitos sofrimentos que nós conhecemos como as 10 pragas do Egito. A última dessas 10 pragas foi a morte de todo filho primogênito. Deus enviou um anjo para matar aqueles filhos mais velhos, os primeiros filhos. Mas Deus preparou um escape para o povo de Israel. Todo aquele que matasse um cordeiro e pegasse o sangue do cordeiro e colocasse, aspergisse sobre os umbrais da porta, sobre os batentes da porta, esse anjo da morte não entraria na casa para matar o primogênito, mas iria então passar por cima. Então aí vem o significado da palavra Páscoa, porque o inimigo não pode tocar aquele que tem a marca do sangue, e nós também estamos hoje com a marca do sangue, amém, igreja? Mas não é o sangue do cordeiro de um animal, mas o cordeiro, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, que morreu na cruz por nós. Ele morreu, mas também Ele ressuscitou, e este sangue Ele marca a nossa vida. Por isso nós não devemos temer. O inimigo não pode tocar na sua vida, o inimigo não pode entrar para roubar e matar e destruir, porque o sangue de Cristo é a marca sobre você. Ele tem que passar por cima de você, porque ninguém pode tocar nos filhos do Senhor. Levante a sua mão e profetize sobre quem está ao seu lado. Diga assim: o sangue de Jesus está sobre você. Amém, igreja? E esta é a nossa celebração de Páscoa, que nós temos esse poder, o poder da ressurreição. Irmãos, a ressurreição de Cristo, ela não é somente para nós um evento do passado, ela não é um cerimonial, ela não é um memorial. A ressurreição de Cristo não é apenas uma mensagem, mas você sabia que a ressurreição de Cristo é um poder nas nossas vidas?
O poder da ressurreição está na vida do crente, o poder da ressurreição está na vida da igreja, pois Jesus declarou: eu sou esta ressurreição, aonde eu estou a morte não pode vencer, aonde Jesus está a igreja, há vida e vida em abundância. Você crê nisso? E esta é a nossa oração neste dia, que esse poder de ressurreição, ele entre em nossas vidas e traga vida onde há morte. Às vezes essa morte que pode ser a morte da família, às vezes a morte no relacionamento, a morte no casamento, às vezes o amor foi embora, morreu o amor, morreu a alegria, morreu a paz em nossas vidas. Às vezes essa morte que está dentro de nós, quando nós morremos, irmãos, estamos mortos com o prazer de viver. Você sabia que tem muita gente que acorda de manhã e já não tem mais o prazer de estar vivo, a alegria de estar vivo para muitos de nós. Infelizmente o dia ele é apenas sobreviver, é aguentar isso, mas Deus não tem isso para você. Deus quer que você acorde a cada manhã vibrante, cheio de alegria, cheio de ânimo, porque cada dia que Deus dá, irmãos, é um presente de Deus para nós. Essa morte, irmãos, que muitas vezes pode estar nas nossas vidas financeiras, devido a erros, equívocos que nós fizemos. Talvez estamos atolados em dívidas, estamos desesperados na nossa carreira, na nossa saúde. Muitas vezes Deus trazendo a cura para esta enfermidade. E eu creio que o poder de ressurreição está neste lugar hoje. E eu creio que ele começa a se manifestar nesse exato momento. Faça assim com as tuas mãos, comece a clamar agora, aonde você precisa agora, desse poder de ressurreição, talvez ressuscitar esse ministério, esse talento que Deus deu para você, que talvez está enterrado, ressuscitar a sua vida, a sua família. Clame agora ao Senhor, a alegria de ser de Jesus, a alegria da salvação, como o salmista disse. Pai, nós oramos a Ti, eu clamo ao Senhor, libera sobre todos nós agora o poder da ressurreição, Pai, pois aonde o Senhor Jesus está, a morte não pode ficar, Senhor. Pai, muitas vezes nós ouvimos que para tudo tem um jeito, só não tem jeito para a morte, mas até na morte o Senhor deu um jeito, Senhor. E o Senhor diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, pode voltar a viver novamente, Senhor. Ressuscita esse casamento, ressuscita esta família, ressuscita a saúde nesse corpo agora. Eu chamo a cura, Pai, aonde a enfermidade, a doenças, a dores, tumores, cistos, nódulos vão saindo agora, células cancerígenas vão sumindo deste corpo, hérnias de disco, enxaquecas, dores nas costas. Pai, nós declaramos cura, a cura nesta alma, ressuscita a alegria, prazer de viver, o ânimo, força, disposição. Ressuscita, Deus, ó Pai, a carreira profissional desta vida, ressuscita as nossas finanças, que o poder da ressurreição se manifeste sobre todos nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aplauda mais forte ao Senhor Jesus, pois Ele merece sempre o melhor. Glória a Deus, aleluia. Aonde Jesus entra, irmãos, a morte não pode ficar. Mas existem, irmãos, vários tipos de mortes que nós podemos ter na vida, e algumas delas eu já disse aqui. Mas nessa noite o Senhor nos chama a nossa atenção para algo muito importante, irmãos, que nós devemos levar com muita seriedade, que é a morte espiritual. Diga comigo: morte espiritual. Irmãos, a morte espiritual é quando a pessoa, ela perde a fé, a esperança e o amor em Cristo Jesus, ou até mesmo na igreja. A morte espiritual, irmãos, é uma realidade. Ela não é frescura, ela não é algo que a gente deve relevar. A morte espiritual, irmãos, é algo que pode acontecer a qualquer pessoa. Ninguém está imune à morte espiritual, que é o esfriamento espiritual. Não importa quantos anos de igreja você tem. Às vezes a pessoa pode ter 30, 40, 50 anos. Não importa a função que ela tem, ela pode ser um pastor, apóstolo, missionário. Irmãos, preste atenção: todo mundo que não vigiar, todo mundo que não se dedicar, pode se esfriar espiritualmente. E de todos os tipos de mortes que nós podemos ter na nossa vida, a morte espiritual, presta atenção, ela é a mais séria, ela é a mais importante. Porque a morte física, por exemplo, ela determina o fim da sua vida nesse mundo, mas a morte espiritual determina a sua eternidade. Aqueles que estão mortos espiritualmente passarão a eternidade longe do Senhor. Nada, irmãos, é mais importante do que a nossa vida espiritual, pois dela partem todas as coisas.
Quem está bem espiritualmente, irmãos, pode vencer toda e qualquer batalha da sua vida. Por isso, nesta noite, preste muita atenção nessa mensagem. Alguns de nós, talvez infelizmente, entramos aqui neste lugar ou acompanham pela internet, talvez já estamos mortos espiritualmente. Aquela fé, esperança e amor em Cristo Jesus já sumiu há muito tempo. Outros talvez não estão mortos, mas talvez já estão na UTI. Já estão quase morrendo espiritualmente. Você que talvez, graças a Deus, está forte, saudável espiritualmente, permaneça assim, vigie, mas também vamos ser instrumentos de Deus para trazer vida àqueles que estão mortos espiritualmente. Líderes da igreja que estão aqui nesta noite, preste muita atenção, pois muitos estão morrendo espiritualmente, e Deus está contando conosco para trazer ressurreição para essas vidas. Assim, quando uma pessoa ela morre fisicamente, é preciso chamar uma pessoa que tenha competência e autoridade para atestar a causa da morte, não é verdade? Sempre que tem que ter uma causa da morte. Assim, a morte espiritual também tem algumas causas, e eu queria destacá-las 5 nesta noite. A primeira causa, irmãos, da morte espiritual é o pecado em nossas vidas. Às vezes nós amamos Jesus, amamos a igreja, amamos estar com os irmãos, queremos muito viver o que Deus tem para nós, mas ainda, o pecado ainda nos seduz, o mundo ainda é atraente para nós, os prazeres do mundo nos seduzem, e por mais que às vezes a gente quer Jesus, às vezes nós nos sentimos presos, mas irmãos, nessa noite o Senhor Jesus quer trazer esse poder de ressurreição sobre nós, e trazer essa libertação na nossa vida, pois uma vez que nós estamos em Cristo, irmãos, nós temos que entender que já foi crucificado toda a carne, todas as paixões. Veja bem o que diz, vamos ler lá em Gálatas capítulo 5, verso 22 ao 24, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, acompanhe pelo telão, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, aquele que está em Cristo Jesus é um fruto, ele gera na sua vida. Quando nós temos intimidade com o Senhor, irmãos, o desejo de estar com Deus, ele se torna algo prazeroso. Quando nós olhamos uma árvore, para uma árvore dar um fruto, ela não precisa de nenhum esforço, não é verdade? Você já viu uma laranjeira se esforçar para dar laranja? Não, aquilo é extremamente o quê? Natural para ela. E a Bíblia diz que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a santidade, a vida com Deus. Quando nós temos intimidade com Deus, irmãos, naturalmente nós vamos perder o prazer nas coisas do mundo e vamos ter prazer com as coisas de Deus. E o final do versículo diz: os que pertencem a Cristo, olha, presta atenção, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Quem aqui já desceu as águas do batismo? Irmãos, você sabia que a Bíblia diz que nas águas do batismo nós fomos crucificados com Cristo? Você já é uma nova vida em Cristo Jesus. Não aceite, irmãos, a carne, os prazeres do mundo crescerem dentro de você, porque você já é uma nova pessoa. Não aceite esse velho homem se levantar. Levante agora uma nova vida em Cristo Jesus. Você já é santificado, você já é puro, você já foi lavado pelas águas do batismo. Irmãos, quando nós temos Jesus e somos lavados pelo batismo, irmãos, nós temos que entender, preste atenção nisso, nós não somos pecadores sujos tentando ser santos, nós já somos santos, purificados pelo Senhor, que lutamos contra o pecado. Você imagine a seguinte cena, todos nós já vimos algum dia, você já viu um lençol bem branquinho assim, lavado, com omo, vênus, aquelas coisas, bem branquinho assim, pendurado no varal? Todo mundo já viu, né? Agora imagine esse varal branquinho, limpinho, você lamear ele todo na lama assim, encher ele de barro. Para você arrancar aquela sujeira é difícil, não é verdade? E sabe que às vezes a gente pensa que é assim? Às vezes, irmãos, presta atenção, nós nos sentimos como se nós fôssemos sujos tentando arrancar o barro de nós. Você não é um lençol sujo, olha que coisa linda. Você não é um lençol sujo tentando ficar branco. Você já é um lençol limpo, você já é um lençol lavado, você já é branco, você já foi purificado. Você está agora lutando para que não venha ficar sujo,
mas você já foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Você já é uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, deixe despertar dentro de você, deixe surgir dentro de você esse prazer, essa alegria, e lute contra todas as suas forças, lute com todas as suas forças contra todo o pecado que tenta levantar dentro de você. A segunda causa, irmãos, que gera morte espiritual são as acusações do inimigo contra nós. O inimigo que olha esses nossos pecados, o inimigo que olha os nossos erros e falhas, ele fica nos acusando. Apocalipse 12 diz que ele é um eterno acusador contra as nossas vidas. E quantos de nós talvez estamos morrendo porque o inimigo está acusando, olha quem você pensa que é, você não serve para ser crente, esse negócio na igreja não deveria ser com você, olha você não consegue se dedicar, você não faz as coisas direito, olha o melhor era mesmo você se afastar da igreja, o melhor era você desistir dessas coisas de Deus. Se conhecesse o que você fez, se soubesse, todo mundo aí, olha a sua aparência bonitinha, mas se soubesse o seu passado. Às vezes pessoas ficam nos acusando, não é verdade? Isso aí é fogo de palha, isso aí não vai dar em nada, e agora virou crentinho, isso aí não vai passar de 3 meses, e assim, irmãos, vão nos acusando, mas nessa noite o Senhor trouxe cada um de nós, para nós aqui nesta noite, para nós repreendermos, pois a palavra diz que o diabo, ele é um mentiroso, e tudo isso que ele está te acusando é uma mentira. Na verdade nós somos filhos e filhas do Senhor, e não há acusação contra nós, não há acusação para aquele que está em Cristo Jesus. Romanos 8:33 diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Só Deus, irmãos, é que pode nos julgar. Por isso se liberte nessa noite e repreenda essa acusação. Isso é uma mentira. Você serve sim para ser crente, você serve sim para ser filho de Deus, e você vai viver também todas as bênçãos do Senhor na sua vida. A bênção não é só para a pessoa que está ao seu lado. Deus só abençoa os outros, não me abençoa não. Vai chegar a sua hora também. Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Ele já começou, e Ele tem algo especial reservado para você. Você é filho dele, você é filha dele. Não aceite nenhuma acusação. Todos nós estamos sendo transformados, todos nós estamos mudando diariamente. Ninguém ainda alcançou a perfeição. Todos nós, a cada dia, temos o Espírito Santo trabalhando em nós. Da mesma forma, nós não devemos aceitar a acusação, não devemos ser também um peso e gerar morte na vida dos outros acusando. Não é esse o nosso papel, julgar e acusar. O nosso papel é alimentar aquele que está faminto, é estender as mãos e levantar aquele que está caído. A terceira causa, irmãos, que gera muita morte, que gera morte espiritual em nossa vida, é a desatenção. Irmãos, como uma brasa, preste atenção, como uma brasa tirada de um braseiro. Se você pegar a brasa e tirar daquela fogueira, ela vai lentamente se esfriando. Preste atenção nisso. Na sua vida, só vai crescer na sua vida aquilo que você der valor, atenção e dedicação. Se alguma área da sua vida não está crescendo, é porque você não está dando valor a ela, atenção e dedicação. Se o seu casamento não está crescendo, evoluindo, é porque não está havendo valor, atenção e dedicação. Na sua vida só cresce aquilo que você dá valor, atenção e dedicação. Sua vida profissional, sua vida financeira, os seus estudos. Da mesma forma, olhe para cá, é a vida espiritual. Se você não valorizar a vida espiritual, não der atenção a ela e se dedicar a ela, ela vai lentamente esfriando. Sem percebermos, irmãos, nós já vamos orando menos, vamos lendo menos a Bíblia, devagarzinho já vamos se distanciando da célula, já não vamos mais participando das atividades, dos eventos da igreja, vamos somente resumindo aos cultos de domingo, e até isso, devagarzinho nós vamos abandonando. Já a gente vem um domingo, falta um, vem um, falta dois, e assim, irmãos, nós vamos se esfriando, devagarzinho vamos sentindo um peixe de fora d'água. 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apaguem o Espírito. Faz assim com o seu dedo, diga para o seu irmão: não apague o Espírito. Fala para ele aí. Se o versículo diz não apague o Espírito, irmãos, é porque o Espírito pode se apagar, se nós não dermos atenção a ele.
A quarta causa que tem gerado muita morte espiritual, irmãos, é a decepção e os conflitos interpessoais. Irmãos, nós não podemos esconder essa realidade, apesar de ser uma triste realidade. A verdade é o seguinte: aonde tem gente, tem conflito. Aonde tem gente, tem decepção. E às vezes nós ficamos assim, irmãos, presta atenção, assim, escandalizados, como se a igreja fosse o único lugar que não pudesse ter conflito. E ficamos tão decepcionados quando nós temos um conflito, uma decepção, presta atenção, que nós transferimos isso para Deus. Às vezes a decepção, o conflito com algumas poucas pessoas na igreja, e nós transferimos para toda a igreja. Isso, irmãos, não é nada novo. Você sabe o que diz lá no livro de Filipenses, capítulo 4? Quem está, as irmãs que estão grávidas aí, já sabe que é menina, tem 2 sugestões de nomes para vocês aí, viu? Olha o que diz, olha o que Paulo escreveu em Filipenses 4, 2 e 3. O que eu rogo a Evódia, então fica aí a sugestão, né? Misericórdia, né, irmão? Vocês têm que orar por libertação, né? Se a mãe quiser pôr aí, só a gente chama para orar, viu? Né? Eu rogo a Evódia e a também Sintique, olha os nomes, né? Que vivam em harmonia no amor. Sim, eu peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude. Elas lutaram comigo, o nome delas está escrito no livro da vida. Sabe o que Paulo está dizendo? Tem 2 irmãs lá que estão se pegando. Alguém, por favor, vai ajudar aquelas 2 lá? Paulo, irmãos, no livro de Filipenses, falando de coisas teológicas profundas, maravilhosas, ele para tudo e fala assim: dá um jeito daquelas 2 lá. E essas decepções, irmãos, nos esfriam espiritualmente. Quando nós vemos um mau exemplo de um líder na igreja, realmente desanima a gente. Pessoa que deveria ter uma conduta exemplar, pessoa que deveria ser um padrão para os outros, e às vezes ela tem uma atitude errada. Quantas pessoas eu encontro desanimadas, porque ela viu um líder que não devia fazer algo, e aquilo desanimou elas. Outros conflitos que existem, porque a gente vai se relacionando, a gente vai se envolvendo, e às vezes nesse envolvimento a gente faz conflitos e nós transferimos para Deus e para a igreja no geral. Às vezes tem aquele jovem, ele é uma bênção, aquela moça, ela é uma bênção, mas eles resolvem namorar, estragou tudo. Os 2 separados era bênção, e aí eles começam a querer namorar, e aí ele termina com ela, e agora o mundo dela desaba. Pastor, não consigo mais ir na igreja, eu vou ficar vendo aquele pãozinho doce lá, pastor, né? E aí eu não consigo, eu não resisto, ela me, né? E aí não vou ter mais ninguém na vida. E aí aqueles jovens que eram maravilhosos, serviam a Deus com alegria, aí se distanciaram de Deus. Às vezes, irmãos que fazem negócios, nós sempre advertimos, tomarmos muito cuidado entre fazermos negócios entre nós. Presta o dinheiro, o outro não paga, contrata um, dá emprego para o outro, aí tem aquela decepção. E aí nós vamos, irmãos, se relacionando, e a gente vai fazendo esses conflitos entre nós, a gente mesmo vai arranjando essas confusões. Outros também, irmãos, dentro de um espírito, alimentados e fermentados por um espírito de perfeccionismo, de criticismo, estão sempre exigindo demais dos outros. Sempre tem algo para criticar, sempre tem algo para reclamar, nunca está bom. Se o louvor estava devagar demais. Se estava agitado demais. Nem vou falar do ar-condicionado, hein? Né? Que esse é clássico, né? Está gelado demais, está quente demais, nunca está bom, sempre exigindo, se eu fosse, se eu fizesse, se fosse eu, porque aquela pessoa, e sabe o que nós vamos fazendo, irmãos? Nós vamos matando as pessoas espiritualmente, cobrando delas. Irmãos, o mundo já é tão sofrido, o mundo é um lugar de tanta cobrança. Vamos fazer da igreja um lugar que tem pão para as pessoas, um lugar onde as pessoas são compreendidas, um lugar onde as pessoas têm oportunidades, mesmo talvez ela não tenha assim uma alta performance, uma habilidade tão elevada. Não que nós vamos fazer as coisas de qualquer jeito, nós temos sim um espírito de excelência entre nós, temos que ter, amém, igreja? Não distorça, mas nós temos que praticar o que Marcos 11, 25, 26 diz: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. É muito sério.
Quando nós não liberamos o perdão, irmãos, para a pessoa, ao nosso lado próximo, o perdão de Deus não é liberado sobre nós. Então vamos perdoar, perdoar, perdoar. Jamais desistir do irmão, jamais desistir da célula, jamais desistir da igreja. Vamos ter a paciência, vamos colocar no lugar da outra pessoa. Mas pastor, aquela pessoa está fazendo aquilo. Irmãos, presta atenção, Deus é suficiente e grande para aplicar a sua justiça e recompensar a todos como cada um merece. Nós não temos que sentar no trono de Deus e querer ser Deus na vida das pessoas. Deus é especialista, Ele sabe quanto cada um merece, e Ele vai retribuir cada um de acordo com a sua dedicação. Você está fazendo o seu melhor, continue fazendo. Mas aquela pessoa está fazendo relaxadamente. Deus vai retribuir na forma que ela merece. Ele é Deus suficiente para isso, e nós temos que descansar nisso, amém, igreja? A quinta causa que tem levado muitos à morte espiritual são as pressões, irmãos, e as adversidades da vida. A vida não tem sido fácil. São lutas, são problemas que se levantam contra nós. Principalmente que nós passamos longos períodos de sofrimento. Ainda estamos orando, mas essas orações ainda não foram respondidas. O silêncio de Deus no meio do caos, isso desanima a nossa vida. A gente ora, a gente busca, mas a gente não vê o resultado chegando. A gente sente que parece que Deus nunca vai chegar, parece que Deus nunca vai intervir. E quantos de nós estamos aqui nessa noite e as nossas forças estão se acabando? Já não temos mais força para orar, força para ler a Bíblia, não temos mais ânimo de estar na presença de Deus, porque aquela pressão da vida, aquela luta, ela está esgotando e roubando todas as nossas forças. E por isso o Senhor Jesus trouxe cada um de nós aqui nessa noite, porque hoje é noite do poder da ressurreição se manifestar sobre nós, e nossas forças serão renovadas. Nós não vamos morrer espiritualmente, iremos esperar o Senhor e sermos fiéis a Ele e firmes até algo acontecer em nossas vidas. Isaías 64, verso 4 diz assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti. Levante sua mão e diga bem forte comigo: que trabalha para aqueles que nele esperam. Levante sua mão e diga assim: Deus trabalha para aqueles que nele esperam, para aqueles que mantêm a esperança nele. Diga bem forte ao seu irmão: não desista, persevere. Diga para ele: continue esperando do Senhor. Essa oração ainda não foi respondida, o milagre não aconteceu, mas espera nele, porque Deus está trabalhando por aqueles que esperam nele. Que o Senhor derrame esse poder de ressurreição sobre nós, irmãos, nesta noite. Aquele que talvez entrou aqui prestes a morrer espiritualmente vai ser ressuscitado nesta noite em nome do Senhor. Irmãos, a vida espiritual é responsabilidade individual. Cada um de nós somos responsáveis pela nossa vida espiritual. Isso é intransferível. A igreja, ela tem o seu papel, ela tem a sua função, mas a responsabilidade por ter uma vida espiritual saudável pertence a cada um de nós. A igreja pode ser a melhor que ela for, mas ainda é nossa responsabilidade. Quem está dizendo, diga amém. Se nós olharmos para o Senhor Jesus, irmãos, teve um líder mais perfeito que Jesus? Teve um pastor mais perfeito que Jesus? Jesus discipulou aqueles 12 de forma igualitária, Jesus cuidou deles da mesma forma, mas Judas escolheu morrer espiritualmente e depois fisicamente. Judas não vigiou a sua vida espiritual. Jesus fez aquilo que ele devia fazer. Mas apesar, irmãos, da vida espiritual ser uma responsabilidade individual e intransferível, isso não quer dizer que nós não devemos se preocupar com a pessoa que está ao nosso lado, que nós não devemos se preocupar com aquele que está pertinho de nós, com o nosso irmão em Cristo, aquele que está na nossa célula, aquele que está na nossa igreja, aquele que está sentado aí do seu lado. A Bíblia diz que nós devemos edificar a fé um dos outros, 1 Tessalonicenses 5,11. Por isso exorte-se e edifique-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo, alimentando os famintos. Uma igreja, irmãos, que tem pão nas mãos para alimentar. Nós somos um corpo. Eu vou repetir: nós somos um corpo. E a dor do meu irmão tem que ser a minha dor, tem que mexer comigo. Ontem meu filho Eliote, ele tem 9 anos de idade, e ele bateu o dedinho no pé no canto da mesa. Já bateu assim? Dói.
né? E ali até levantou a unha, até sangrou um pouquinho. Ai, que dozinha, né? E aí ele fazia o semblante, chorou um pouquinho. Claro que a gente sabe que mexe com o corpo todo, mas talvez se fôssemos um pouco mais ignorantes, para dizer: ô meu filho, para com esse negócio. A dor é no dedo, por que você está chorando? A dor é no dedo, por que você está com o seu semblante dessa forma? Sabe por quê, irmãos? Porque ele é um corpo. E se uma parte do corpo machuca, todo o corpo tem que machucar. Se uma parte do corpo sente, todo o corpo tem que sentir essa dor. E é isso que Deus quer falar conosco nessa noite também. Se coloque de pé. Vamos, irmãos, sentir a dor um do outro. Não vamos ficar em nosso quadradinho apenas. Eu sei que a nossa igreja hoje, nós temos muitos departamentos e ministérios, mas não significa que você que está no ministério, que você só se preocupa com o seu dia da sua escala, com o seu ministério. Nós somos um corpo neste lugar. E assim, irmãos, a nossa igreja tem crescido. Assim nossa igreja tem sido edificada todos esses anos. E nós declaramos hoje que ela vai continuar sendo em nome do Senhor Jesus. O culto de ressurreição, o culto de Páscoa, onde nós fazemos um ato profético, declarando a unidade na nossa igreja, que nós seremos um corpo. Que se meu irmão está chorando, eu vou me preocupar com ele. E eu encorajo cada um de nós a sermos corpo nos próximos dias. Vamos atrás de alguém, vamos ligar para alguém, vamos se preocupar com alguém. Irmãos, às vezes uma pequena mensagem, um pequeno telefonema, às vezes uma pequena preocupação pode ressuscitar alguém que está morto espiritualmente. Vamos ser corpo, vamos também se alegrar com a alegria do nosso irmão, vamos ter prazer em ver nossos irmãos abençoados, vamos ser pacificadores. O crente, irmãos, não pode, irmãos, quando vê algo acontecendo, aumentar a confusão. Já viu, tem gente que aumenta a confusão, alguém chega reclamando: ah, aquela pessoa fez isso. É mesmo, eu também vi, né? E já saiu veneno da cobra assim. E ela joga gasolina na fogueira, e ela fermenta a discussão. É mesmo, também fez uma vez comigo assim. Não, a Bíblia diz que nós temos que ser o quê? Pacificadores. Quando a gente vê alguém ali machucado, ferido, a gente chama ele e fala: ei, vamos perdoar, vamos ter paciência, vamos se colocar no lugar da outra pessoa, porque nós somos o quê? Um corpo. Irmãos, que esta unidade sempre esteja em nossa igreja. Que seja uma igreja como o nosso tema hoje, uma igreja que tem pão nas mãos. Certa vez colocaram uma mulher pecadora na frente de Jesus, e na mão daqueles homens haviam pedras para apedrejá-las. E a igreja não é um lugar disso. Não cabe a nós condenarmos, não cabe nós julgarmos, não cabe nós ficarmos analisando a vida da pessoa, não cabe a nós ficarmos levantando algo que vai desunir, cobrando. Cabe nós pegarmos um pão e aquele que está faminto dizer: olha, Jesus é o pão da vida. Você está morrendo espiritualmente, está enfermo espiritualmente, eu vou te ajudar, eu vou orar por você, eu vou me preocupar com você, eu vou fazer um jejum por você também, eu vou me dedicar a você. E isso vai começar a acontecer agora. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Será que você pode orar por ela agora? Hoje é uma noite muito especial. Muitos entraram aqui tão frios espiritualmente e vão ser ressuscitados espiritualmente neste momento. O poder da ressurreição está neste lugar. Comece a clamar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós oramos a Ti, Senhor. Oramos ao Senhor neste momento, Pai, apresentamos cada vida que está aqui, Senhor. Nós oramos, ó Pai, por aqueles que talvez estão presos a um pecado, Senhor. Não conseguem, Pai, se libertar deste pecado, Senhor. Estão escravos, ó Senhor, eles lutam com toda a sua força. Jovens, adolescentes que estão aqui, que não estão resistindo, Senhor. Pai, nós declaramos que nós já somos uma nova criatura. A nossa carne já está crucificada com o Senhor. Nós não somos um lençol sujo tentando ficar limpo. Já somos limpos, ó Senhor, que evitamos o pecado, Senhor.
Pai, queremos orar, Senhor, por aqueles que estão sendo acusados pelo inimigo, acusados por amigos, acusados pelos familiares, Senhor. Que toda acusação caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. As mentiras que o diabo instalou nessa mente saiam agora em nome de Jesus. Pai, aqueles que estão aqui decepcionados, só Pai, porque alguém falhou com eles, um líder, uma pessoa, eu mesmo, Senhor, ó Deus, ó Pai, ou qualquer outra situação da igreja, que nós possamos liberar perdão agora. Mas nós não desistimos da nossa igreja, não desistimos da nossa família, não desistimos dessa casa que o Senhor nos colocou, Senhor. Pai, ressuscita esse ministério, essa pessoa que parou e enterrou esse talento, Senhor, ela transferiu para Ti a decepção que teve com pessoas, Pai. Pai, nós oramos, ó Senhor, traga um avivamento espiritual agora, reaviva, Pai, os que estão frios, ó Senhor, reaviva agora, que a chama do Espírito Santo, o fogo seja aceso novamente, Senhor. O prazer de orar, o prazer de ler a Bíblia, o prazer de jejuar, prazer e alegria estar no culto. Se der, Deus, ó Pai, se levantar daquele sofá, Deus, ó Pai, de forma animada, entusiasmada, se preparar para vir à igreja e à célula, Senhor. E agora eu oro por aqueles, Pai, que estão sofrendo tanto as lutas da vida, Senhor. Orações que não foram respondidas, ó Senhor. O silêncio do Senhor no meio do caos, essa adversidade, Pai, que pressiona esta pessoa. Talvez ela sente que vai quebrar, que não vai aguentar mais. São problemas financeiros, problemas familiares, a saúde, Senhor. Senhor, renova a força dessa tua filha agora. Renova a força desse teu filho. Renova a força desse jovem, eu oro por ele, Pai. Eu oro por esta adolescente, Senhor. A pressão lá na casa, Senhor. Essa luta da vida, Senhor, que está tirando a força e o ânimo de estar com Jesus. Reaviva, ressuscita, 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 Senhor. Oh Deus, eu declaro o poder da ressurreição em nossas vidas. O avivamento do Senhor. Nós não iremos morrer espiritualmente, Senhor, mas seremos fortes e sadios espiritualmente. Eu profetizo uma igreja saudável, Senhor. Eu profetizo um povo saudável espiritualmente, Senhor. Não só os que estão neste culto, mas em todos que estão ligados e aliançados à nossa igreja, Pai. Aqueles talvez que estão longe, distantes, mas são partes dessa família, Senhor. Aviva-os espiritualmente. É a minha oração, Senhor, eu creio. Nesse domingo de ressurreição de Páscoa, a ressurreição do Senhor está sobre nós. Dê um abraço em 2, 3 pessoas. Diga uma palavra de vitória para ela. Mas aquele abraço mais apertadinho, aquele abraço gostoso. Fala para ela, não desista. Espere no Senhor, Ele virá. Ele é o teu socorro, Ele é a tua força. Você pode se sentar. Vamos.